Nós vamos meditar hoje no texto da Palavra de Deus, os últimos versos do capítulo 45 e depois parte do capítulo 46. Gênesis 45, final do capítulo, e Gênesis 46. Nós vamos meditar sobre a grande família de Deus. Vocês sabem que a Grande Família é um programa popular, esteve aí, não sei se passa ainda, durante muitos anos passou, e era uma família cheia de confusões, cheia de atrapalhos, cheia de gente estranha. Fala a verdade, quando você lê a história da família de Jacó, você não acha que é a grande família, não? Alguns episódios da grande família de Jacó são mais confusos do que a família lá do Agostinho, não era? Era esse o personagem, né? E é interessante como Deus pega famílias estranhas e transforma. E nós mesmos lemos aqui, durante a nossa liturgia, que nós fomos feitos, na carta aos Efésios, família de Deus. Nós somos a grande família. E as lições da grande família de Deus, elas precisam ser trazidas, refletidas por nós, para nós crescermos como família. E assim então nós vamos aprender nessa manhã com a Santa Palavra, com a Santa Escritura. Vamos ler Gênesis, capítulo 45, do verso 16 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Oremos. Senhor Deus bendito, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pela grande família. Te damos graças pela grande história da Escritura. Te damos graças pela grande redenção que o Senhor traz ao teu povo. Te damos graças porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E te damos graças porque o Senhor continua a ensinar o seu povo. O Senhor continua a ensinar a tua igreja. E pelo teu Espírito Santo a tua palavra é iluminada. E nós aprendemos a respeito do Senhor e do teu Filho Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, ensina-nos nessa manhã que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Grande história da Bíblia, que vocês já sabem de cor, salteado. A Escritura nós normalmente dividimos em 4 grandes sessões. Algumas são bem curtinhas, num certo sentido, outras são bem longas. Então nós começamos a Escritura com a história depois nós lemos a história depois nós vemos o Senhor agindo para e agora nós estamos a caminho da consumação. Essa é a grande história da Bíblia. Criação e queda e o começo da história da redenção, na verdade, estão nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Depois nós lemos a respeito da imensa história da redenção
que é desenvolvida ao longo de todo o Antigo Testamento e chega até a consumação da redenção que é realizada por Cristo na cruz. E essa consumação da obra de Cristo nos aponta para a grande consumação final, quando o Senhor Jesus há de voltar, e aí então o presente estado das coisas vai terminar, e nós contemplaremos novo céu e nova terra. Essa é a grande narrativa da Bíblia. Se alguém te perguntar um dia qual que é a grande narrativa, você pode dizer essa. Essa é a linha, é a história. Você, aliás, eu acho que todo crente devia, de certa forma, dar uma decorada nisso, porque a gente vai guardando essas coisas na memória, na mente, e aí a gente tem como contar para os outros essa história. Ela é muito interessante, ela é muito bonita. No novo céu e na nova terra estaremos livres do pecado. Como é bom poder dizer isso para os outros. Ontem eu fui dar uma entrevista num programa gravado que o Mackenzie está promovendo, e o repórter, é um negócio bem legal, interessante, é dentro de um Fusca 59, hora dessa essa entrevista vai sair por aí, não é? E você vai andando pelas ruas e ele vai fazendo perguntas, ele foi fazendo perguntas sobre a reforma, sobre confessionalidade, sobre religião, o que a religião tem a dizer para as pessoas, e eu fui contando para o repórter a narrativa da história da redenção. Eu fui contando para ele, olha, e eu contei a respeito de vocês. Eu falei assim, todos os domingos eu vou lá para uma igreja, tem lá mais ou menos uma centena de pessoas, iguais a mim, todos pecadores, todos carentes da glória de Deus, e eles precisam de um Salvador igual eu preciso. Eles precisam de um Salvador para tirar o peso da culpa, do pecado e da morte das costas deles, igual eu preciso. E no fim o repórter virou e falou assim, eu quero ir lá na sua igreja. Eu quero ir lá na sua igreja. A história da redenção é bela, queridos. Quando o Espírito Santo age, essa história, ela começa a mexer na vida das pessoas, eles começam a ver o seu estado de pecado, de depravação, de morte, e eles estão sedentos por vida. Isso chama-se evangelizar. Falar da salvação e da graça. E essa grande história da Bíblia, na vida desses personagens da Escritura, é uma história de pecado e redenção, de morte e de graça. E nós chegamos na última parte da história. Eu estava olhando aqui na minha Bíblia e falei assim, puxa vida, mas 4 páginas e a gente termina Gênesis. História de vida, história de uma grande família nos descendentes de Jacó. E nós vimos já no domingo passado que a gente vai lendo a história de Jacó e ela menciona o tempo inteiro José, 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 José. E no fim a gente descobre que a história não é a respeito de José, a gente descobre que a história não é a respeito de Jacó, a gente descobre que a história é a respeito do Deus de José. Porque Ele é o dono da história, Ele é o detentor dessa história, Ele é o designer dessa história, Ele é aquele que constrói essa história usando seus filhos, usando a sua igreja, usando o seu povo, usando quem Ele quiser. E no capítulo anterior, então, nós vimos, e você que está nos visitando hoje, eu preciso contar bem rapidinho para você essa história, para você saber onde é que a gente está. José era um entre vários irmãos, filho de Jacó, e ele foi vendido como um escravo pelos seus irmãos e foi parar no Egito. No Egito, ele se tornou um grande homem, primeiro na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele foi falsamente acusado de uma tentativa de estupro, e aí ele foi parar na cadeia. Na cadeia ele prestou seus serviços, ele interpretou sonhos, ele já tinha tido sonhos anteriores, e aí finalmente um daqueles que ele interpretou o sonho era o copeiro de Faraó, e o Faraó teve um sonho, tudo
Tudo coincidência, tá, gente? Tudo coincidência de Deus. Faraó teve um sonho. E aí o cara lembra, de repente, tinha um rapaz lá na cadeia que interpretava sonhos. Faraó chama. José interpreta o sonho. Aí começou a famosa história, quando a gente está em tempo de crise, é tempo de quê? De vacas magras. Quando a gente está em tempo de abundância, é tempo de vacas gordas. Foi essa história, na interpretação do sonho feita por José, é que surgiu esse conceito, né? Vacas magras e vacas gordas. Tempo de abundância, tempo de escassez. E aí o que acontece? Acontece que José é elevado por Faraó a uma posição de grande importância. Ele é o cara do Egito, ele é o governador do Egito. Faraó diz: o que José disser, eu assino embaixo, porque o cara não só tinha interpretado o sonho, mas ele teve um plano administrativo brilhante que fez com que toda a terra viesse se dobrar aos pés de Faraó. E as vacas magras começaram, e quem é que aparece um dia diante de José? Os seus irmãos. Seus irmãos chegam diante de José, 10 deles. Um tinha ficado para trás. E aqueles irmãos, José vai passando por uma série de testes, vai verificando o coração deles e a sua integridade, até que chega num ponto no qual José, que foi chutado, foi xingado, passou por todo tipo de escárnio e vendido pelos irmãos, que mentiram para o pai que ele tinha sido morto, agora perdoa os irmãos. E nós vimos então uma bela história de perdão e reconciliação. E quando eles ficam com medo do irmão, será que agora o irmão vai retalhar a gente? José responde com a mais bela de todas as teologias: calma, gente, Deus está por trás disso tudo. Não se enganem, não se enganem. Deus está por trás da história, Deus esteve por trás da história de José, Deus esteve por trás da história dos seus irmãos, e Deus está por trás da história do seu povo. Deus está por trás da história do Brasil. Por mais corrupção que haja, por mais miséria que haja, por mais morte que haja, Deus está no controle de todas as coisas. É isso que a Bíblia ensina. Pode parecer estranho. Eu me lembro uma vez, já contei essa história para vocês, conversando com um dos meus irmãos que não é crente. Ele chegou para mim e falou assim: Mauro, você que entende mais dessas coisas, eu fico olhando, você fica falando aí de Jesus, do Evangelho, mas quando eu olho para as coisas, eu acho que o diabo está ganhando. Como você explica isso? E parece mesmo. Parece que o diabo está ganhando, e a gente vai ficando alarmado, né? A gente está vendo essa cultura nossa se destruindo com tantas coisas, tantas notícias horríveis, seja aqui, seja em outros lugares, e a gente vai ficando com medo. Meu Deus, como se Deus não tivesse no controle. Mas Deus está no controle. Quando Deus está no controle, nós aprendemos isso, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a ser perdoados e nós crescemos numa comunidade de reconciliação. É assim que nós terminamos a história no capítulo 46, no verso 15, e nós vimos que aquela família agora vai crescer em todas essas coisas. Como é que termina, ou como é que a gente termina a nossa história então, ou começa a nossa história aí no capítulo 45? Nós já lemos essa parte. Faraó ouve da reconciliação entre Jacó e seus irmãos, e Faraó achou que aquilo era um negócio bacana, a notícia se espalhou, e José havia convidado então seus irmãos, e aqueles irmãos que vieram ao Egito por causa da fome, eles passam da fome para a fartura. E aqui nós aprendemos algumas lições muito interessantes. Se você lembrar da história lá para trás, quando Deus chamou o avô de Jacó, Abraão, ele disse: vai para uma terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E lembra que Abraão terminou a vida dele com um filho legítimo. Um só.
E depois veio o seu filho Isaac, que teve quantos filhos? Só 2. Gente, para fazer uma grande nação nessa toada vai demorar pra caramba. E aí então o neto Jacó, esse tem vários filhos diante de situações terríveis, com 2 esposas, com concubinas, e aí são 12 irmãos, que certamente estão vivendo numa terra na qual eles não são abençoados. Porque eles estão vindo para o Egito, porque estão com o quê? Com fome. A gente não sabe o que é fome, gente. Nosso problema atual não é fome, nosso problema é qual? Obesidade, né? Nosso problema é obesidade. Está todo mundo tentando fazer regime, eu quero perder peso, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente olha para os outros e fala assim, tem uns sortudos, né, que não engordam, mas não é a maioria. A gente não sabe o que é fome. As pessoas estavam morrendo de fome, e tem gente no mundo morrendo de fome hoje. A gente vive num nicho cultural, social, muito abençoado, porque tem gente morrendo de fome hoje, talvez, aqui. Em outros países. Às vezes, de maneira maciça. E era essa a situação, as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. Foram ao Egito comprar alguma coisa, voltaram porque acabou, e agora conhecem que o irmão deles era o cara que dava tudo para todo mundo. E o faraó, chefe de José, vai dizer para ele, rapaz, não deixa a sua família passar fome de jeito nenhum. E então Faraó reitera o convite, e ele faz um convite de abundância. Faraó diz para José, diz aos seus irmãos, faz isso, carrega os animais, torna para a terra, pega o pai de vocês, pega a família e vem para cá. Eu vou dar para vocês o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Olha, a bênção de Abraão começando a funcionar aqui, lembra? E eu abençoarei os que vos abençoarem, e eu amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem. Deus pega Faraó e Deus usa a terra do Egito como fonte de bênção para José. Só que ele usa José para abençoar a terra do Egito. E aqueles que abençoam agora são abençoados em José, e eles agora vão abençoar o povo de Deus. Promessa se cumprindo. Mas o faraó não deixou barato. Verso 19, ele diz assim, faz isso, pega carro para trazer os seus filhos. Eu não quero esses meninos caminhando nessa terra, não. Pega carro para os seus filhos, para as suas mulheres, para o seu pai, e venham. Não se preocupem com nada, porque o melhor da terra do Egito eu vos darei. Isso pareceu bem aos olhos de Faraó. E se você lembra da história bíblica para frente, lá na frente, muitos anos depois, vai aparecer uma expressãozinha que também é muito conhecida entre os cristãos. Deus endureceu o coração de Faraó. Só que aqui é o contrário. A expressão parece assim, pareceu bem aos olhos de Faraó. Deus estava trabalhando no coração de Faraó. Sabe para quê? Para trazer essa família que vai chegar. E essa família que vai chegar será dentro do Egito, gestada. Alguns dizem que o Egito foi o útero que Deus usou para criar e fazer crescer o seu filho, ou seus filhos, seu povo, sua nação. Outros dizem que Deus usou essa incubadora, essa fartura da terra, para fazer com que aquele povo se tornasse povo. Então, uma coisa importante que nós podemos aprender aqui, é que aquela lei abraâmica, aquela ordem de Deus, porque Deus ordena a Abraão abençoar, ela vale hoje.
Nós precisamos lembrar de uma coisa, gente. É verdade que nós estamos em guerra com muitas coisas no mundo. É verdade que o mundo jaz no maligno. É verdade que o mundo está em trevas. É verdade que o mundo está caído. É verdade que o mundo está em pecado. Mas nós fomos chamados para algumas coisas específicas. Nós fomos chamados para ser sal da terra. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Nós fomos chamados para abençoar o mundo. E tem gente que não sabe fazer isso. Só sabe amaldiçoar. Abençoe. Abençoe pessoas onde você está. Sabe a primeira maneira de você abençoar pessoas onde você está? Fale do Evangelho. Fale do Evangelho. Você quer abençoar alguém? Fala do Evangelho. Você quer abençoar alguém? Haja de acordo com o ensinamento da Escritura. Você quer abençoar um inimigo? Porque a Escritura diz que eu tenho que abençoar o inimigo. O que eu faço? Eu pago o mal com o... com o mal, né, pastor? Não. Você paga o mal com o bem. O problema é que a nossa língua, a nossa mente, ela é sempre pronta a dizer assim: bem feito, eu falei, tomara que caia. E aí nós nos tornamos aqueles culpados de quebrar o 6º mandamento e no coração assassinar os outros. E a Escritura proíbe isso. Cuidado com essa realidade. Abençoa as pessoas. E quem sabe Deus vai usar essas pessoas para te abençoarem. Não faça por isso. Aliás, a regra de ouro da Escritura qual que é? Faça aos outros. Como é que é? A gente fala sempre ao contrário. A gente sempre fala no negativo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Jesus nunca falou isso. Jesus falou: faça aos outros aquilo que querem que te façam. E com um detalhe, sem esperar nada em troca. Esse é o segredo. Porque a gente faz, e aí, né? Abençoa a gente. Seja abençoador. Essa é a ordem da Escritura para nós. Ora, diante disso, aquele povo recebe provisão, abundância, no seu caminho de volta. Diz assim o texto da palavra: e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. E então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, o seu pai. Muito interessante isso aqui, queridos. Primeiro, chegaram no jumento e voltaram de carro. Teologia da prosperidade aqui está valendo, né? Cada um na sua BMW, tá? Não era isso. Mas eles levaram em abundância. Os carros que Faraó lhes dá, certamente mostra de uma provisão especial. E não podia deixar de ser que agora Deus está tratando com a nação. Eu quero que vocês observem isso no texto. Até então, várias vezes Deus vinha tratando, e aqui vai ser a mesma coisa. Quando ele trata pessoalmente com o homem, ele trata com Jacó. Mas quando ele quer falar de uma realidade que vai servir a todos, ele usa a expressão Israel. O autor não fez essa troca de nomes à toa, ele queria que a gente prestasse atenção. Então, os filhos de Israel agora, essa nação que será, ela será construída, e eles foram obedientes. Receberam seus carros e receberam provisão abundante. E aí vem o tema recorrente da história de José. Qual é? Roupa. Lembra? Lá no comecinho o pai dele deu uma roupa para ele, uma túnica espalhafatosa que ele gostava de usar, que era longe, que todo mundo enxergava e que ele gostava de aparecer com ela. Depois eles usam a túnica como uma prova falsa de que José estava
morto. Eu não sei se o pai não guardou aquilo numa caixa. E durante muito tempo abria aquela caixa e lembrava do seu filho. Ele vivia em amargura e tristeza. Depois ele recebe roupas de Potifar na sua casa, para ser o mordomo. E a mulher faz o quê? Cata a roupa dele e ele sai sem a túnica. Às vezes alguns dizem ele correu pelado. O texto não diz que ele correu pelado, mas ele correu sem a túnica. E depois, quando ele chega ao palácio de Faraó, Faraó faz o quê? Dá para ele outra roupa. Então o tema da roupa fica voltando toda hora. E aí então ele fala assim, ele pegou e deu vestes festivais a cada irmão. Imagina o irmão que tomou a roupa dele, que matou um bicho, sujou de sangue a roupa e levou para o pai. Agora ele recebe daquele irmão a quem eles fizeram todas essas coisas, uma roupa novinha, uma roupa de festa, vestido longo para as mulheres, né? Uma roupa nova. Cada roupa daquela significava assim, eu te perdoo, porque Deus te perdoa. Isso é tão importante, queridos, esse símbolo é tão importante aqui. E interessante que Benjamim era o irmão de sangue de José que desceu com ele. A ele deu 300 moedas de prata. Lembra que os irmãos o venderam por moedas de prata. Cada ato daquela cerimôniazinha familiar lembrava uma coisa. E para Benjamim ele fala assim, olha, eu vou dizer para vocês, ele é meu irmão preferido, tá? Porque ele é meu irmão de sangue. Para ele eu vou dar 5 vestes. Eu espero que vocês não tentem matá-lo 5 vezes. Usando cada uma delas como uma prova falsa. E depois vem para o pai. Para o pai ele deu 10 jumentos e mais 10 jumentos. Ora, cada um tinha um jumento, o pai recebe o dobro do que todos os irmãos juntos recebem. Porque é o pai. Esses homens agora, livres da culpa, livres da hostilidade, livres da fome, estavam com prospectos de abundância diante de si. E José, o quase irmão mais novo, porque Benjamim agora é o mais novo, despede os irmãos, verso 24. E quando eles saem, ele vira para eles e fala assim, não quero ouvir falar de briga no caminho. Sabe por quê? Porque provavelmente eles iriam pelo caminho dizendo assim, a culpa foi do fulano, a culpa foi do fulano. A culpa... Gente, esquece! Esse é um dos nossos grandes problemas. Nós ficamos remoendo o passado, nós somos mestres em fazer isso. Lembra, eu estou fazendo hoje 53, eu lembro das coisas de quando eu tinha 13 e quem me machucou naquela época. Isso acontece muito, sabe aonde? Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos pessoais. Nós não deixamos as coisas para trás. José, na sua sabedoria, diz, eu não quero que vocês fiquem arguindo, eu quero que vocês aproveitem a bênção que receberam agora. E muitas vezes nós não sabemos fazer isso. E finalmente, então, eles sobem do Egito, vão para a terra e se encontram com o seu pai. Não briguem pelo caminho. Eu sei que essa não é a mensagem principal do texto, mas eu acho que eu posso dizer para os meus irmãos em Cristo, nessa grande família, irmãos, não briguem pelo caminho. Nós temos tanto evangelho para pregar, tanta bênção para abençoar os outros, e nós vamos parar no caminho para contender? Paciência. Não devemos gastar o nosso tempo com isso.
E aí então vem a parte central do texto, que é a surpresa vinda de Deus. Verso 26. Vieram a seu pai Jacó e lhe disseram: José ainda vive, é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive o meu filho José, irei e o verei antes que morra. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia tem ironias? Lembra que Jacó é o enganador? Quem que ele enganou? Muita gente. Muita gente. Agora Deus enganou Jacó. Ele passou a vida inteira achando que o filho estava morto. Deus enganou o enganador. Que surpresa maravilhosa! Que surpresa bendita! Que surpresa deliciosa! E agora então os irmãos dizem: José vive, ele é governador. O coração do velho parou. Ainda bem que era bom, não é isso que diz? O coração ficou sem palpitar. Já ouviu falar de palpitação? Ele não acreditava. Ele falava assim: não é possível um negócio desse. Anos a fio, sem qualquer notícia, acreditando que ele estava morto. Mas aí ele ouviu os filhos falarem, e eles falaram a verdade. Ele olhou para os carros e falou: realmente, esses meninos não iam conseguir esses carros, não. Até o carro é importante, né? O meu quebrou hoje na porta do hotel. Jacó disse: basta, eu não vou ficar aqui discutindo com vocês. Eu não vou perguntar por que vocês mentiram. Eu não vou perguntar por que vocês me enganaram. Eu não vou perguntar nada disso. Basta, vive o meu filho, isso é o que importa. Já tiveram nessa situação? Quando alguém recebe uma notícia altamente positiva e o que vem na mente é: mas por que isso agora? Sabe aquela desconfiança? Aquela ideia que a gente tem quando a esmola é demais, o pobre desconfia? A gente desconfia das surpresas de Deus. Mas ele vive. E ele então diz: eu vou ver o meu filho. Tem que ser rápido, porque eu quero ver antes que ele morra. Ele não fala das provisões, ele não fala da riqueza das coisas que chegaram, não fala dos jumentos. Mas esse pai e irmãos, antes perseguidos pelo desejo, pela sanha, pela vontade de propriedade, dinheiro, agora eles estão preocupados em ver o irmão. Eles querem ver aquele que haviam matado. Eu não sei que situação você está passando hoje na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo em vacas magras, magérrimas. A surpresa de Jacó levou quantos anos? Ele saiu, José saiu com 17. Chegou ao governo do Egito com 30. Foram 7 anos de vacas gordas, 37. Mais 2, quando ele finalmente descobre que o filho está vivo. Quem fez a conta aí? Hã? Não a idade, né? 39 menos 17. 22 anos. Valeu, hein, gente? 22 anos, na verdade, foram as vacas magras de Jacó.
22. Jacó ganancioso, Jacó que queria tudo para si, Jacó que enganou pela primogenitura, Jacó que enrolou o sogro depois de ter sido enrolado. E agora ele não está preocupado com as coisas, ele está preocupado com uma coisa só: José está vivo. Eu vou ver meu filho de novo. Gente, nós temos que aprender algumas coisas que vêm da Bíblia. A bem-aventurança, ela acontece com a obra de Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles recebem o reino. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdam a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Percebe essas 3 liçõezinhas na vida de Jacó? Não é que eu não seja já um bem-aventurado. A Escritura diz que uma vez salvo eu já sou um bem-aventurado. Que eu já vou herdar, que eu já vou receber a abundância de Deus, que eu já tenho o consolo de Cristo. Sabe qual é o meu problema? Meu problema é que eu continuo sendo ganancioso. E Deus precisa me ensinar essa história na vida. Deus precisa me ensinar isso na minha própria existência. Eu quero receber a minha herança agora. Eu não quero esperar essa herança do céu. Dá para ser, Senhor? Eu quero ser aquele filho gastador. E eu não tenho essa promessa de Deus. Eu não tenho. Nessa história existe um paralelo, eu não vou dizer que é um tipo, porque a Escritura não me autoriza a falar isso. Mas existe um paralelo. O filho de Jacó estava morto. Mas agora ele está vivo. E ele teve que esperar muito tempo para entender essa providência estranha de Deus, que é a próxima parte do nosso texto. Diz assim, capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba. E os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Estranha providência, irmãos, estranha providência. Por quê? Porque Deus precisa mostrar nas circunstâncias do seu povo a sua fidelidade. E o seu povo precisa aprender ao longo do caminho a fidelidade de Deus. O texto começa dizendo assim, partiu. Se Jacó fosse deixar uma mensagem no Instagram, #fui. Partiu. De novo, o texto volta-se para quem? Israel. Toda vez que Deus vai falar com o homem, o texto usa a palavra Jacó. Toda vez que ele vai falar de um grande movimento, ele usa a palavra Israel. A nação está se movimentando. Esse que eu vou fazer uma grande nação está indo. E Jacó, então, ou Israel, parte, veio a Berseba e ofereceu ali sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai.
Provavelmente Jacó está ali em Hebrom, foi um dos últimos lugares que a gente o encontrou, e ele parte para ver o seu filho José. A intenção dele agora não é escapar da fome, ele quer ver o seu filho José. Berseba é a fronteira da terra prometida. Jacó já passou por lá, Abraão já passou por lá, Isaac já passou por lá. E parece que Deus aqui está fazendo com que Jacó quebre um pouquinho do seu apego natural à terra. E é interessante, porque em episódios passados, os filhos de Deus na terra, Deus vira para eles e fala assim, não saia da terra. E agora com Jacó, Deus vem e fala o quê? Sai da terra. Essa providência estranha de Deus é que vai fazer com que o seu povo sobreviva àquele tempo de fome, dando ao seu povo uma fortuna com a qual eles jamais poderiam imaginar. Ora, essa terra, a terra onde eles estavam, era a terra que Deus havia dado a Abraão e a Isaac, e ele havia, inclusive, confirmado essa terra também a Jacó. Mas se você prestou atenção, lá atrás, no capítulo 15, no verso 12, à semelhança da visão que Jacó recebe aqui, Abraão tinha recebido uma visão. Lá em Gênesis 15, 12 diz assim, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Verso 13, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. A ida para o Egito e a escravidão no Egito já havia sido falada e proclamada ao próprio Abraão. Ora, esse homem chega a Berseba e Deus fala com ele. E ele não chama Israel, ele chama Jacó. Ele precisava ser lembrado de quem ele era. E ele precisava entender o que Deus estava fazendo dele. Jacó, Jacó. Ele responde, eis-me aqui. Lembra que em outros lugares da Bíblia vai aparecer essa mesma ideia? Deus chama e há a resposta. E Deus então disse, Jacó, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque é de lá que eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou descer contigo para o Egito, e eu te farei subir certamente. E aí ele diz, e você vai morrer lá. Essa era uma tradição judaica, o filho mais velho é quem deveria fechar os olhos do pai na morte. Só que ele diz que quem vai fechar os olhos é José. Ora, José é o filho mais velho dele com Raquel. Ele fecharia, ele morreria lá no Egito. Imagina o coração de Jacó nessa altura. Quantas dúvidas? Será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Eu estou com uma abundância aqui agora. A gente já não morre mais, dá para sobreviver, quem sabe? Será que eu parto ou não parto? Deus disse para não sair para os meus pais. E agora? Deus vem e resolve o caso falando com ele. Vem numa visão noturna e fala da mesma forma como tinha falado a Abraão. Ele chama pelo seu nome. Deus diz, eu sou o Deus do teu pai. Não tenha medo, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou para o Egito. Com você eu vou te trazer de volta. E aí então ele vai. Interessante, queridos, como Deus lida com as nossas idolatrias. Com Abraão ele pediu o filho.
com Jacó, ele manda sair da terra. Não seria muito legal se cada dúvida que a gente tivesse, a gente pudesse mandar um WhatsApp para Deus e Ele responder na hora? Ia ser bom, não ia? Deus, Senhor, desculpa a hora, mas eu estou em dúvida aqui. A gente acha que esses caras tinham privilégios imensos, né? De receber essas revelações, e não deixa de ser. Só que a última vez que Deus falou com Jacó, segundo a Escritura, fazia, e tem um problema, ele não tinha Bíblia. Eu tenho. Você tem. Nosso grande problema, quando a gente tenta usar princípios da Escritura, é que nós, às vezes, torcemos os princípios da Escritura de acordo com os ídolos do nosso coração. E quando a gente tem ídolos no coração, e todos nós temos, o que a gente faz com os nossos ídolos do coração? A gente fecha os olhinhos para os ídolos do coração. A gente quer ver tudo menos o ídolo do coração. E é interessante que, às vezes, alguém chega e aponta para nós o ídolo do nosso coração. O que a gente faz quando alguém aponta o ídolo do nosso coração? Feioso. Como você faz uma coisa dessa? A gente emburra. A gente emburra. Nós não queremos ver os nossos ídolos. É por isso que nós precisamos da palavra. Porque a palavra, ela nos confronta. É por isso que nós precisamos da adoração coletiva. Porque nós somos confrontados pela palavra de Deus. É por isso que nós precisamos da oração. Porque na oração nós nos tornamos transparentes diante de Deus. É por isso que nós precisamos da operação do Espírito Santo, porque ela tira a cegueira dos nossos olhos. É por isso que nós precisamos de igreja. É por isso que nós precisamos de povo de Deus. É por isso que nós precisamos de gente que seja família, porque fora da família a gente não trata desses assuntos. Não é isso que a gente diz? Roupa suja se lava na igreja. Nós somos família, irmãos. E vai ter um dia que você vai sair daqui emburrado com o pastor, porque ele estudou um texto da Bíblia e falou um princípio, ele olhou num ídolo do seu coração. E aí você vai passar a semana emburrado com o pastor. Mas sabe como é que é? Pastor às vezes é perdoável. Mas outra pessoa que não seja pastor, aí não. Quem é o fulano? Você já usou essa expressão? Já, né? Quem você acha que é? E a resposta, queridos, nós somos família. Nós somos povo de Deus. É por isso que o crente que só convive esporadicamente com a igreja, ele não tem essas oportunidades de confrontação. É por isso que quando não há intimidade no povo de Deus, nós perdemos. E a gente gostaria de receber a resposta de Deus. Deus, faço isso ou faço isso? E Deus quer que você haja por princípios da palavra. Problema? Eu respondo às perguntas que faço a Deus. Quando Ele não me responde no WhatsApp, de acordo com a resposta dos meus ídolos do coração. Isso é importante. Segunda coisa, queridos, a resposta de Deus para um não é a mesma resposta para outro. Princípios precisam ser aplicados à situação, e existem alguns que são universais e se aplicam da mesma maneira. Mas Deus, para nos livrar dos nossos ídolos e das nossas idolatrias, Ele vai fazer a gente caminhar de maneira diferente. Para um Ele disse, fica na terra, para outro Ele disse, sai da terra. Princípios.
E um dos grandes problemas, quando a gente finalmente descobre na Bíblia um princípio, é que a gente quer impor a resposta que foi dada àquele princípio, à minha situação, ao outro. Então eu quero impor a resposta do princípio. O princípio vale para todo mundo, mas a resposta encontrada num princípio, ela pode ser diferente. Então, às vezes, você vai ouvir os seus pastores dizerem, aí depende. Aí depende. Às vezes você vai me ouvir dizer, cada caso é um caso. Isso precisa ser trabalhado de maneira individual, porque precisa ser aplicado também aos ídolos do seu coração. Em terceiro lugar, a gente aprende aqui que, tendo as lutas que temos, Deus não caiu fora, Ele não se eximiu dessas mesmas lutas na encarnação. A gente vê isso. Lembra da tentação de Jesus? Satanás chega para ele e fala assim, se você me adorar prostrado, eu te dou todos os reinos da terra. Qual era o alvo de Cristo? Era reinar soberanamente sobre todas as coisas. Ele podia ter parado e pensado assim, é rápido, hein? Vamos embora. Afinal de contas, eu chego no fim. Afinal de contas, os meios não são tão importantes. O próprio Senhor Jesus, diante do caminho da cruz e da morte, o que ele fez? O que ele perguntou para o pai dele? Será que era uma pergunta meramente retórica? Pai, é possível afastar de mim esse cálice? O Deus encarnado perguntou para o Deus Pai se existia um outro caminho para a redenção da família de Deus. E a resposta de Deus qual foi? Não. Não. A providência de Deus, tantas vezes, ela é estranha. Mas Jesus não tinha nenhuma idolatria no coração. Então ele pôde responder com clareza a todos os princípios. E a nossa confiança, então, não tem que ser na nossa capacidade de cumprir os princípios. A nossa confiança tem que ser em quem? Cristo Jesus. Só Ele pode me livrar das idolatrias. E por fim, nós terminamos o nosso texto com outra lista. E essa lista representa outra virada na história do povo de Deus. Diz assim o capítulo 46, a partir do verso 8. São estes os nomes dos filhos de Israel. Olha só o que ele faz. Jacó. E seus filhos que vieram para o Egito. Rúben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Geleel. São esses os filhos de Lia, que deu ela à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmão deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia.
E estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São esses os filhos de Bila, qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 76 pessoas. 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Primeira grande lição que a gente pode tirar dessa lista são os nomes dos filhos que vocês terão no futuro. Então, pode trocar aí, viu? Nós temos um outro Mateu em gestação ali. Em primeiro lugar, eu não entendo porque esse pessoal vai discutir problemas brasileiros, né? Não é? Como funcionam as instituições, bonitos, democracia, né? Como é que é? Mupim e Upim. Não fica bom? Não. Tá bom, ia dar muito bullying. Em primeiro lugar, eu não entendo porque é perigoso, né? O que a gente pode ver aqui nessa lista? Eu não vou trabalhar como trabalhei lá em Gênesis 5, várias partes e detalhes. Eu quero tirar lições gerais. Primeira coisa, essa lista de nomes está aqui por uma razão. Ela é um ponto de virada. Assim como outras genealogias em Gênesis, essa lista é uma dobradiça na história como um todo. Aqui a história de Jacó na Palestina está vindo ao fim. E o restante do livro será focado nos primeiros dias da jornada ao Egito. Então, a lista serve como essa mudança de foco. A terra de Canaã vai sumir da história por 400 anos. E ela é importante, ela é a terra prometida. Quando eles saírem do Egito, eles vão voltar para lá. Mas essa lista garante que gente que chega no Egito sai do Egito pela sua genealogia. Então, aqueles que vão entrar depois, entram em Canaã, aqueles que vão entrar em Canaã são aqueles que, os descendentes aqui dessas pessoas. E quando você for ler a lista, você vai reconhecer os nomes. Imagina o povo de Israel, esse livro foi escrito para eles, depois da saída do Egito, eles lendo essa história e falando, olha aqui, nós somos descendentes desse filho, nós somos descendentes dessa, eu sou descendente do Upim, olha só que negócio chique, não é? Então eles iam lembrar, isso serviria como um brilho de esperança para eles. Segunda coisa que a gente aprende dessa grande lista, que é a lista dos que vão entrar no Egito, é que Deus vai usar essa nação para fazer de Abraão uma grande nação, muito maior do que ela mesma. Então essa história, ela faz sentido, porque ela mostra o florescimento da promessa de Deus para Abraão e os seus filhos, tornando-se essa grande nação. Eu imagino alguém olhando para a história, olhando para trás e falando assim, uau! Quem imaginaria isso? Quem poderia conceber que de um homem estéril e de uma mulher que não podia ter filhos, já velhos, viria uma grande nação como essa? Como Deus trabalha. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui visitar meu mestre, Dr. Van Groningen. Ele já estava bem velhinho, nos últimos tempos da sua consciência, lá nos Estados Unidos. Ele foi um dos fundadores da nossa escola. E naquela época, nós tínhamos 800 alunos. E eu disse para ele, Dad, eu chamava ele de pai,
Nossa escola agora tem 800 alunos. Gente, ele veio aqui por mais de uma década, 2 décadas praticamente, ensinar 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Quando ele ouviu que a escola tinha 800 alunos, essa foi a expressão dele. Ele disse, oh my, com aquela voz grossona dele. Meu Deus, quem poderia imaginar? Imagina essa história agora, 66, um número idealizado de 70, depois vai aparecer 72, nós não vamos fazer essa matemática, o texto não está preocupado com a matemática em si. Fato é que Deus faz coisas surpreendentes. Deus fez coisas surpreendentes e Deus continua a fazer coisas surpreendentes. Deus, no meio dessa nação, está preparando um novo povo que vai carregar as suas promessas. Em 2017. Cerca de 2000 anos depois da crucificação de Cristo. Onde estão os cristãos? Espalhados por todos os lugares. Só que Cristo olha para trás, para frente na história, e ele não olha assim e fala assim, quem podia imaginar, né? Nada disso. Para nós é assim. Quem podia imaginar? Talvez Lutero, sim, 500 anos atrás, começou algo. E lá do céu ele olha e fala assim, eu não podia imaginar. O senhor imaginava, senhor? E Deus responde para Lutero, eu sabia, Lutero. Só a graça pode fazer essas coisas. Só a graça. Essa lista, então, mostra essas relações dos membros das famílias. É uma lista que faz um arranjo decrescente. Primeiro 33, depois 16, depois 14, depois 7. A lista termina com 66, mais os 2 filhos. Como é que ele faz essa conta? A gente não sabe exatamente para chegar a 70. É provável que ele use os 2 filhos de Benjamim e os 2 filhos de Pérez, que nasceram no Egito, e componha esses 70, então, que formam um grupo. A preocupação do narrador é a ideia, mais do que a precisão numérica ou histórica, mas ideológica. O alvo do narrador qual é? A esperança, queridos. Deus faz coisas tremendas. Os israelitas podiam olhar para trás e perceber que, miraculosamente, Deus continuou a fazer a sua história acontecer. E esse Deus é o nosso Deus. E nós, o que faremos diante dessa história? Primeira coisa, eu quero lembrar aqui essa ideia que eu desenvolvi com vocês sobre interpretação e princípios. Quando a gente interpreta a Escritura, a gente pega os princípios que ela nos dá, porque ela não nos traz regras, ela não nos traz ordem para todas as coisas. Então ela não diz assim, Mauro, plante uma igreja na Barra Funda, fulano, vá ser membro da igreja da Barra Funda. Nós não temos esse canal direto com Deus. Alguém está procurando uma igreja, eu digo, meu coração fala assim, vai para a Barra Funda que é uma igreja boa. Mas não é esse o ponto. Meu ponto é,
vá para uma igreja onde se prega a Bíblia. Esse é o princípio. Qual dessas igrejas você vai escolher e qual você vai frequentar é uma questão de princípio e uma questão de sabedoria. Você pode ir para que tiver, se for bíblica, você pode ir para que está mais perto da sua casa? Pode sim. Deus não vai te dizer, olha, ande 32 quilômetros por domingo para isso. Questão de princípio e sabedoria. Em outros casos não tem. E aí então você vai trabalhar de acordo com o princípio para fazer uma aplicação prática. Qual que é o nosso grande problema? E eu levantei com vocês a esse respeito. É que a nossa tendência é pegar um princípio da palavra de Deus e transformar esse princípio num processo de idolatria. Idolatria. E aí isso se torna um perigo. É por isso que na comunidade dos santos, nós nos aconselhamos uns aos outros. Nós arrazoamos a respeito das coisas. Nós oramos uns pelos outros. Nós rogamos, segundo Tiago nos ordena, pedindo sabedoria, porque a gente precisa resolver determinadas coisas e aprender o caminho. E é interessante, muitas vezes Deus aponta um outro caminho. Eu faço planos, eu vivo fazendo planos. Plano para isso, plano para aquilo, plano para aquele outro, plano para aquele outro. 95% dos meus planos não funcionam. O importante é eu saber que os meus planos eles foram estabelecidos em cima de princípios. E o princípio, uma vez aplicado a você, ou aplicado a você, ou aplicado a você, ou qualquer um de vocês, não significa vá resultar na mesma coisa. Não significa. Ora, o princípio é esse. Mas o resultado, Deus muitas vezes vai trabalhar de acordo com a idolatria do nosso próprio coração, com aquilo que eu preciso aprender. Uma outra lição que a gente aprende aqui, que é interessante, ainda que não seja nem o foco e nem o centro do texto, é que hospitalidade e bênção é uma coisa tão importante na Bíblia. Tem um livrinho na Bíblia todinho escrito sobre hospitalidade. E hospitalidade não significa só entretenimento. Às vezes a gente acha que, vamos lá, vamos comer uma comida gostosa lá em casa, vamos bater um papo. Nem sempre isso é hospitalidade. Hospitalidade assim é bom, não estou querendo dizer que você não deve fazer. Mas em geral, hospitalidade nos custa. Custa muita coisa. Vou usar um exemplo aqui da família. Washington e a Kátia hospedaram uma família que eles nunca viram na casa deles. Quanto tempo, Kátia? 20 dias. Porque era alguém que precisava. Deus nos chama. Mas eu confesso, eu gosto do meu conforto, eu gosto da intimidade da minha casa, eu gosto da minha liberdade. E a gente sabe que um hóspede nem sempre é fácil, né? A gente precisa aprender. Essa é uma maneira de abençoar pessoas. E Deus diz que por meio delas, Ele também nos abençoa. Hospitalidade é um tema fundamental. Terceira coisa. Graça soberana de Deus e a continuidade da história de Deus. Meus irmãos, a história de Deus, ela não para, pode confiar. Deus, na sua soberania, Ele guarda, Ele abençoa, Ele encaminha as coisas de acordo com a sua vontade. Aquele Jacó que viveu
quantos anos lá em Harã, exilado da terra, fugindo do irmão, trabalhando por uma esposa, depois trabalhando por outra, depois trabalhando para o sogro. Ele agora entra no Egito como uma nação, uma miniatura, mas ideal. Netos, netas, bisnetos são nomeados ali, são gente, reconhecidos nominalmente, interessante, arrolados como povo de Deus. Arrolados como povo de Deus. E esse povo de Deus é que forma essa grande família em Cristo Jesus, que é a família de Deus. Eu não sei se alguém aqui da descendência judaica, mas a maioria, 99,9999% de nós fomos o quê? Nós fomos inseridos nessa árvore. Nós fomos enxertados nessa árvore da família de Deus. Nós agora somos a família de Deus e o nosso nome está lá entre milhões e milhões e quem sabe bilhões de irmãos e irmãs. Nós somos essa família de Deus. Você é parte dessa família. Essa semana eu estou indo para aquele evento lá na Alemanha, celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Alguns desses irmãos que eu vou encontrar lá, já encontrei outras vezes, alguns vieram aqui na igreja, ano passado, ano retrasado. Vou encontrar alguns que eu nunca vi na minha vida, e talvez só veja nesses dias lá. Mas eu vou cumprimentá-los um a um, com a graça e a paz de Jesus, porque são meus irmãos. Nós somos essa família espalhada ao redor do mundo, uma família que continua a crescer por meio de conversões, por meio de filhos pródigos, gastadores que voltam para casa, ou por meio daqueles que nascem no nosso meio como filhos da aliança. Mas uma grande família em Cristo Jesus. Sem sombra de dúvidas, uma família muito diversa. Pensa quando eles chegam lá no Egito. Um irmão era o chefão, o governador. Os outros chegam numa condição estranha e o povo do Egito, vocês vão ver, não vai gostar, não gosta deles. Eles vão para uma terra separada lá porque os egípcios abominavam criadores de ovelhas. Não tinha raça pior. Aliás, um jeito de Deus preservar a identidade do povo dele no meio do Egito. Porque eles acabaram não se misturando. Providência de Deus. Aqueles caipiras, chegando lá de Hebrom e sendo abençoados naquele lugar. E Deus hoje, queridos, ao redor do mundo, continua a usar a mesma coisa, a mesma família, para cumprir a sua obra. A minha pergunta para você, última, final. Você é parte dessa família? Então viva nela. Viva nela.